Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Essa música é em homenagem à nossa convidada de hoje. Então vamos ter uma convidada super especial para mim, principalmente. Vamos lá, pessoal, acordando a galera, mandando aviãozinho. Não se esqueçam de mandar os aviãozinhos e muitos coraçãozinhos enquanto vocês estiverem assistindo a nossa live. Acorda o povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Nossa convidada já está por aqui, já. Bom dia, sejam bem-vindas. Vamos falar de um tema polêmico, mas ao mesmo tempo muito interessante. Já acordou o pessoal que tá dormindo? Acorda aí, galera. Manda os aviãozinhos. Nós vamos chamar já a nossa convidada. Nós vamos falar hoje de algo bem interessante. Algo que todo mundo acha que sabe um pouquinho. E aí, o que vocês acham? Já chama a minha convidada, sem mais demora, pra gente falar bastante sobre esse tema. Convidadas sendo chamadas. Vamos lá, vamos falar sobre esse tema. Bom dia! Bom dia! Não tô te vendo, Sandra. Ih, travou a imagem, peraí. Vamos lá. De novo. Aguardando a nossa convidada conectar. Eu consigo te ouvir, Sandra, mas não consigo te ver. Bom dia, galera. Para quem acabou de chegar, nós vamos falar sobre esse tema interessantíssimo, que muita gente fala, alguns falam bastante besteira a respeito, outros até que sabem um pouquinho, mas é um tema polêmico muitas vezes. Então, nós vamos falar sobre isso hoje com a Sandra Freitas, do Espaço Sandra Freitas, hipnoterapeuta, PNL Practitioner. Ela também tem formação de coach e outros cursos sobre esse tema. Então, nós vamos poder falar
com alguém que realmente entende, que passou por alguns e conseguiu superar. Então, é o momento da gente estar bem atento ao assunto. Nós estamos tendo um probleminha com a Sandra, com a conexão da Sandra. Mas qualquer coisa a gente derruba essa e começa de novo, para a gente não perder. Aê, bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo! Faz tempo que a gente não se vê. Como estás? Eu estou me recuperando. Dei É uma isso aí. travada. O corpo falou, basta, chega do abuso, você está muito abusada. E ele deu um basta, mas eu estou me recuperando. E Você tenta mentir, mas a mente sempre fala pro corpo e avisa, né? Ah, sim, ele não leva desaforo para casa, não. Bom, Sandra, para quem não te conhece, gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre você e por que a Janaína chamou você? Por que eu acho que você sabe desse assunto? Por quê? Por que será? Porque eu sou maravilhosa. Bom dia a todos os presentes, eu sou Sandra Freitas. E é isso aí. O engraçado é que muitas vezes quando a gente pergunta, né, quem é você, se apresenta, a primeira coisa, né, que a gente ouve falar e o primeiro intuito que nós temos é falar o que você faz e não quem você é. Sim. Então, né, eu trabalho, eu estudei, né, administração, eu estudei jornalismo, eu trabalho com logística, hipnoterapia e assim vai. Então, quando pergunta quem é você, por isso que a gente dá essa travada, né? Os rótulos. Então, quanto desses rótulos estão aí também atrapalhando a sua vida? Eu sou Sandra Freitas, mãe, mulher, esposa, amiga, e eu trabalho com terapias. Hoje eu utilizo a hipnose como ferramenta nas terapias que eu trabalho. Sou formada em outros tipos de terapia também, coach, tem outras ferramentas aí também na caixinha. Que só agregam, né? Que faz você agrega. Essa profissional que você é. Exatamente. Mais as experiências da vida, né? Que a gente não pode negar que isso conta muito. Sim. E Sandra, esse tema, como eu estava dizendo para a galera enquanto a gente estava esperando você, muitas vezes é um tema, vamos dizer, um pouquinho polêmico, né? Uns dizem que não existe, outros dizem que tudo que você que coloca, outras vezes que são outras pessoas. E me fala um pouquinho, dá um pouquinho da diferença do que é um trauma, o que é um bloqueio, porque muitas pessoas confundem os dois. Primeiramente, uma coisa até que eu ficava assim, não gostava de escutar, né? Que tudo é crença. Uhum. Às vezes você fala que não sei o que, a pessoa, isso é crença, né? Quem estuda, né? Sabe um pouquinho, já acha que sabe dar um diagnóstico da pessoa em 5 minutos de conversa. Primeiro que a gente não dá diagnóstico. Uhum. Tá? Então, em hipótese nenhuma, você fala que a pessoa tem isso, tem aquilo outro. Para começar por aí. Então, a pessoa, o maior especialista do mundo nas tuas dores é você. Uhum. Pode chegar qualquer pessoa, mas você é o especialista da sua dor. Porque você sabe quando, como e quanto que ela dói. E não tem como mensurar isso para outra pessoa. Uhum. E o que acontece? As crenças são as coisas que nós acreditamos. Uma crença pode ser limitante para uma pessoa, pode limitar ela em algo, como esta mesma crença, da mesma forma, pode empoderar a outra pessoa, pode fazer com essa pessoa avance. Uhum. Por exemplo, você é burro, você não consegue fazer nada na vida.
Aí a pessoa tem um trauma e só traumatiza por causa da emoção que é associada, porque você fica triste, você chora, você fica pé da vida. Então, eu nunca vou aprender nada da vida, porque minha professora falou que eu sou burro, as pessoas riem de mim. Então, é algo que você acabou acreditando e te limitou. Para uma outra mesma pessoa, na mesma situação, isso faz com que seja um trampolim para ela. Ela fortalece, ela cresce. Não, eu vou provar para eles que eles estão errados. Eu não sou burra, eu vou esfregar na cara deles. Então, a mesma crença, da mesma forma, serve de maneiras diferentes para as pessoas. Então, fulano põe, o fulano deixa de pôr. Tudo é você que aceita. Bom, então, aconteceu comigo, né? Uma pessoa que eu gostava muito, que gosto ainda, tenho um carinho por essa pessoa, porque isso, o fato dela não ter sido feliz no comentário dela não faz dela uma má pessoa. Foi só um comentário infeliz. E essa pessoa um dia virou para mim e falou que eu nunca iria aprender inglês, né? E olha aí, hoje eu não só falo inglês há 20 anos, como ensino. Então, esse comentário infeliz dessa pessoa podia ter te bloqueado, te parado, né? Te limitado a aprender o básico ou não aprender nada. Mas não, você usou isso como uma força, como um trampolim, um combustível para buscar o que você queria. Nem que for para esfregar na cara do outro, mas serve. Exato. Então, nem todas as crenças que te limitam vão me limitar também. Nem todas as crenças que te fortalecem vão fazer isso comigo também. Então, isso varia de pessoa para pessoa e a aceitação. Tudo é questão de escolha. Algumas vezes nós temos maturidade para escolher, outras não. Então, isso aí vai também do autoconhecimento, do conhecimento da pessoa. Mas, em geral, é isso. Não tem como falar aqui. X coisa traumatiza toda a população do planeta. Então, a começar por isso. E até você, né, numa conversa, tem muita gente que trabalha com isso e, isso é crença. Falar para outra pessoa, cara, isso é um broxante que você não tem noção, principalmente quem está no caminho aí começando ou procura. E um dos meus grandes problemas foi isso. Uma pessoa me diagnosticou em 3 sessões. Não sabia lá, né, do meu histórico inteiro e tudo mais, né? Eu já vi casos também que, né, você sabe que às vezes a pessoa traz a doença, o sintoma. Eu tenho isso. Se a pessoa falou que tem, tudo bem, o problema é dela. Você não precisa acatar num atendimento. Você tem que fazer o seu melhor possível. Né? Coitadinho, aquele ali e tal coisa. Não, você não precisa tornar ou tratar a pessoa como coitada. Cada pessoa é uma pessoa. Certo. E... Quer um cafezinho? Eu tô com o meu aqui. Agora, pessoal, só avisando que vocês podem fazer perguntas, tá? Tanto pela caixinha de perguntas, quanto pelos comentários. Fiquem à vontade, porque eu sei que esse tema muita gente tem dúvida, né, Sandra? Muita gente confunde, muita gente enganado até, né? Por saber, achar que sabe as coisas e fala sem pensar, sem analisar, como aconteceu com você, como aconteceu comigo. Mas assim, no caso de uma pessoa que chega para você, por exemplo, e dizer assim, eu tenho um trauma. Ela já chega dizendo para você, eu tenho trauma de inseto, por exemplo, ou eu tenho trauma de altura, ou aí qual seria o próximo passo para você ajudar essa pessoa? Quando a pessoa tem um trauma, aconteceu algo envolvendo aquilo. Né? Quando você quebra uma perna, quebra um osso, é um trauma, teve um impacto na região. Certo. Vamos supor, eu tenho medo de altura. Aconteceu algo relacionado a essa altura que traumatizou. Inseto, uma fobia, um medo, um trauma. Eu era pequena, fui dormir na casa do meu pai, na Praia Grande, há 50 mil anos atrás, não, que eu sou novinha. E aí, tipo, verão, calor, era aquela casa de madeirite e eu fui dormir no chão.
Aí, no meio da noite, as baratas resolveu fazer uma festinha. Ah, E aí começou aquela rave louca de barata e começaram a subir em cima de mim. Foi aquela gritaria, meu pai correndo de cueca, foi assim um inferno. E eu fiquei com pavor de barata. Pânico, trauma, você dá o nome que você quiser. Aí um belo dia, X anos, né, mais pra frente, eu já estava grávida do meu filho, casada com o Ricardo, nós fomos no mercado, que tinha um mercado do Shopping Center Norte. E a gente foi no mercado, tal, eu grávida, tá, de barrigão, abriu a porta para poder entrar no carro. O que entra voando? Uma barata. E eu vi. O que aconteceu? Gritaria, eu esperneando, Ricardo me segurando, segurança viu, achando que ele estava me batendo, deu polícia, um auê todo, por causa de uma barata. E eu não queria entrar no carro de jeito nenhum por causa da barata. Afinal das contas, tinha o Ricardo, os seguranças do shopping, os policiais que foram atender a ocorrência, mais ambulância procurando a barata dentro do carro, porque senão não ia entrar. Então, para mim, aquela cena de ter várias baratas subindo em mim quando eu era criança foi um evento traumático. Então, assim, eu entrava em pânico. Se você falava barata para mim, eu faltava desmaiar, eu perdia a cor, eu ficava mal mesmo. Até que consegui, né? Fiz o tratamento. E hoje eu mato barata, né? Tipo, aparece a barata, eu mato, aí eu brinco, falo com as crianças, com o Ricardo, ó, tem um cadáver ali, tira. Né? Eu não jogo fora, mas mato. Então, foi uma ressignificação que eu tive, né, na terapia, foi até lá no curso de PNL, mas foi algo que foi muito forte para mim. E você consegue ressignificar várias coisas, porque é o impacto que você tem com forte emoção associado a um sentimento. Qualquer coisa que tenha essas três associações pode se tornar um trauma. Entendi. Algumas pessoas conseguem levar, outras travam totalmente. E aí tem que entrar já com um trabalho mais rápido. Muitas das vezes você só se depara com isso quando acontece. Por exemplo, quando, né, eu visse novamente uma barata. Certo. Mas, e é bem assim, tudo que você foca, você expande. Se você ficar pensando em barata, vai aparecer barata. Então, o que acontece? Eu sentia cheiro de barata, para você ter ideia. De tão forte que era para mim. Para algumas pessoas não tem, pior que tem. E aí, no caso, se você é um atleta que nos treinos vai bem, que nem o pessoal que minha filha faz jiu-jitsu, passa o carro em todo mundo, luta bem, tá lá, pá. Na hora do campeonato, a pessoa paralisa, não consegue fazer. Pode ser um trauma também, que ocorreu com ela durante uma luta. Então, você trava por algumas coisas. Você tem um certo bloqueio. Matemática, você faz lá, se mata nos exercícios ou qualquer outra coisa, na hora da prova você tem um branco. É um bloqueio que dá na sua mente na hora de fazer a prova. Tem várias coisas que podem ser. Por isso que no começo eu falei, você é o maior especialista em você mesmo, na sua dor. Toda dor é uma dor e tem que ser respeitada. Às vezes você dá um branco numa prova, você dá um escândalo no shopping por causa de uma barata, ou coisa melhor. Mas para a pessoa, aquilo é o fim do mundo. Então, e tudo é tratável. Certo. Mas assim, mas o que geralmente acontece quando, por exemplo, você estava tendo uma síncope por causa da barata. A maioria das pessoas que não tem medo de barata, por exemplo, vai dizer assim, deixa de besteira, para com isso. É frescura. É frescura, Sim. isso. Você quer chamar atenção. E por exemplo, no meu caso de aprendizagem, eu vejo muitos alunos que chegam para mim com isso, porque pessoas próximas da família falam inglês ou aprendem com facilidade, e porque a pessoa não aprende do mesmo jeito, começam a falar, para com isso, é você que não está fazendo direito, você é desleixado, você não está nem aí. E às vezes a pessoa está realmente se esforçando, fazendo a parte dela, né? É um momento que é muito incompreendido, porque não está sentindo, né?
esse exemplo que eu te dei de você estudar, de você se esforçar e na hora da prova você não conseguiu uma nota suficiente porque porque te deu um branco na hora. Você ficou nervoso, te deu um branco. Aí o que acontece? Os amiguinhos da escola já vê a sua nota na rodinha lá que todo mundo tá junto e aí já fala, você que não estudou, nossa, minha nota é melhor que a sua. Nossa, você viu a nota do fulano? Olha só como ele é burro. Já começa aí. Aí chega em casa, você leva o boletim, leva a sua prova, não faz mais do que sua obrigação. Ou você tira uma nota baixa e fala, não, porque você não faz nada na sua vida. A sua única obrigação é você estudar. E isso vai internalizando, só que isso acontece desde a infância. Entendi. Né? Pô, eu já te expliquei 3, 4, 5 vezes, você não entendeu? Você quer que eu desenhe? São piadinhas, são coisinhas que assim... Vou pegar o meu copo de café como exemplo. Você coloca o café aqui. Aí, você é burro, você não aprende, você viu fulano. Você não fez mais do que a sua obrigação, eu estudo, eu falo inglês, você não fala porque você tá enrolando. Olha só, a pronúncia dele tá errada, porque ele não se esforça, tem tudo na vida e não dá valor. E esse copo vai enchendo. Até o ponto de eu colocar mais alguma coisa nesse copo, esse copo vai transbordar. Só que vai adiantar você virar o copo assim e continuar enchendo de novo? O que vai adiantar é o quê? Eu fazer um furo no copo, chegar nesse primeiro aqui. Porque os outros só foram reforçando o que aconteceu a primeira vez. Porque o maior impacto é na primeira vez que acontece. Entendi. E aí depois tem um reforço. Né? É como se fossem camadas. Aconteceu a primeira vez aquela camadinha fina, mas foi ali que começou, deu aquele start. E conforme vai tendo mais camadas, mais de que você não faz a sua obrigação, de que você é burro, você me envergonha e por aí vai. Quem nunca escutou isso quando era criança? Para algumas pessoas, paralisaram e dificultam no aprendizado. E para outras, não, eu vou fazer. Mas só ela sabe a dificuldade que ela tem para poder fazer aquilo. Sim. Mas ela tem um fator, uma motivação, algo que faz ela entrar em ação para correr atrás do que quer. Algumas pessoas conseguem, outras não. Isso é errado, é o final do mundo? Não, isso é normal. Cada um é de um jeito. Entendi. Então, pode-se ter acontecido isso, e aí fica aquela vozinha na sua cabeça, né? Eu vou conseguir, eu vou estudar inglês. Até parece, você estuda isso aí faz tempo, você não consegue nada, você não presta para isso. A nossa voz interna começa a repetir o que a gente escuta fora. E aí fica nesse duelo. Aí é o caso de você tratar mesmo. Se for muito difícil para você, se te der as emoções, se você soa frio, te dá dor de barriga, fala que tem uma prova, chega um gringo para falar com você, você quer correr pro banheiro, não há problema nenhum em fazer um tratamento nesse tipo. Entendi. E até aconteceu com uma cliente minha, eu fui tratar uma outra coisa que ela trouxe, a gente conversou, fizemos as sessões, e hoje ela estuda 4 línguas e está fluente em 2. Ela só estudava inglês e francês, né? E hoje ela estuda grego. Assim, a comunicação, a facilidade de aprendizado para outras línguas dela, eu fiquei assim, de queixo caído. E não foi uma coisa que foi levada do consultório, foi uma consequência do tratamento dela. Certo. Então, às vezes, você traz uma situação lá e não é nada daquilo, porque você falando, a sua mente consciente é o que te dá razão no que você está falando, tentando dar uma desculpa, justificar aquela ação, é uma coisa. Mas o seu subconsciente, onde estão as tuas emoções, tudo que aconteceu contigo, que está lá armazenado, na hora que você está num certo nível para que possa ser feito isso, sobe as emoções, ela vem mostrando realmente o que te dói. E aí você consegue tratar uma coisa e reverbera em todas as outras. Sim. Porque, inclusive, Sandra, pela minha experiência, eu encontro pessoas que nem sequer se dão conta que elas têm esses bloqueios ou traumas. Muitos. Eu já tive caso de aluno que eu estava conversando com a pessoa e aí eu fui investigando, porque eu faço sempre essa investigação, né? Quando a pessoa já vem com o diagnóstico dela, né? E muitas vêm com uma lista para mim, inclusive, né? De coisas que não conseguem fazer de jeito nenhum. E eu vou fazendo esse diagnóstico, fazendo pergunta, e quando a pessoa
às vezes, ela, nas minhas perguntas, ela responde normal, tudo, não tem nada a ver, não aconteceu nada, não tem isso. Na outra aula, a pessoa chega para mim, ou às vezes me manda mensagem na hora que acontece o insight. Ela vem e fala assim, eu lembrei, peraí, aconteceu isso. Esse apagão que acontece, explica um pouquinho por que acontece, o que é esse apagão? Por que essa memória não está lá? Até eu tô com o celular um pouco longe, então eu não consigo ver quem está online. Pode ser que essa pessoa esteja aqui, mas eu não vou citar nomes. Tá. Muitas vezes a procrastinação, o medo, algo desse tipo que faz que você não avance ou que você não se exponha, você tenha medo de falar em público, seja uma proteção. E esses apagões, aconteceu alguma coisa na sua infância e tal. Não aconteceu nada. Não é que a pessoa não sabe, a pessoa não lembra. Uhum. Mas isso não foi esquecido. Isso está guardado na memória dela, no subconsciente dela. E o subconsciente, para proteção dela, faz com que essa memória fique distante e não fique em fácil acesso. Somente numa reflexão profunda, numa sessão de hipnoterapia, numa conversa mais investigativa para esse fim, um profissional habilitado que consegue chegar nesse ponto, e aí pode ser que ela lembre na mesma hora ou não. Então tem muito isso também. Então o que acontece? O nosso subconsciente, ele quer nos proteger. Uhum. De qualquer forma. Então, essas memórias, essas situações que de repente você não lembra de imediato, ele como se cobrisse, como se protegesse para você não sofrer. E aí vem esses insights. Uhum. Entendi. Isso que acontece, muitas vezes é uma proteção. Uhum. Pessoal, as perguntas, pode mandar as perguntas pra gente, tá? A gente está conversando aqui, mas eu tô atenta às perguntas de vocês. Pode mandar ver aí nas perguntas que eu tenho certeza. Colocar um adendo que nenhuma informação é perdida. Ela sempre fica guardada, armazenada. Então, não é que você definitivamente esqueceu. Tudo que aconteceu desde o momento da sua concepção, papai e mamãe namorou, estão guardadas nas suas memórias celulares. Então, nada se perde. Você só não se recorda de imediato. Entendi. Eu tenho aqui a mãe de uma aluninha de 10 aninhos, uma fofa, inteligentíssima, super antenada com tudo. Ela tá me dizendo aqui, ó, Jana, conversei com a Valentina e ela me disse que tem amiguinhos na escola que ficam rindo dos outros amigos quando erram. E assim ela tem vergonha de falar errado, né? Porque o que aconteceu? Eu percebi que essa aluna tem bastante facilidade de aprender uma série de coisas. Mas quando eu peço para ela fazer qualquer coisa, mesmo que eu tenha acabado de ensinar para ela, ela se cobre, ela fecha o olho, ela é totalmente envergonhada de tentar. E a maioria das vezes ela acerta. Mas quando ela erra, ela se sente muito... Então, o que eu achei por bem? Conversar com os pais, ver se tinha alguma coisa por trás, se tinham percebido alguma coisa, né? Algum abuso de palavras, né? E é por isso que ela tá me narrando isso agora, que ela conversou. Então, assim, esse bullying que agora tem nome, né? Que antes era sacanagem do bem, acontece muito na escola, né? A maioria dos traumas, dos bloqueios, acontece em qualquer idade, ou é verdade essa história de que acontece todos na infância? A maioria e os mais fortes acontecem na infância. Desde a concepção, não é nasceu, pode ter trauma. Papai e mamãe namorou, fez você, gerou um embrião, já começa dali. Uhum. O susto que a mãe tem se é uma gravidez inesperada, se o pai cogita que o filho não é dele, a criança sabe e sente tudo. E ela sente as emoções da mãe. Então, desde esse momento. Do dessa concepção até os 7 anos é o que é o mais forte. E dos 7 aos 14.
Uhum. As outras são os reforços que vão acontecendo. Então, sempre a gente vai buscar nessa primeira infância que sempre tem algo. Por quê? O cognitivo, as informações, é como se fosse um DVD, um CD em branco, e você vai colocar ali qualquer coisa. Então, ela não tem aquele filtro de certo ou errado, bom ou ruim. Ela vai aprender isso com quem? Com os pais, com as pessoas que a criam, se tem uma tia ou uma avó, os professores e como é o tratamento dos coleguinhas de escola. Então, uma criança que viu sempre o pai e a mãe brigando, pode ser que ela não acredite muito no amor. Uma criança que vê eles brigando por dinheiro, pode chegar num patamar de dinheiro que aquilo não sobe. Por quê? Se eu tiver mais dinheiro, vai ter briga. Se tiver mais dinheiro, as pessoas vão se aproximar de mim por causa do dinheiro. E na aprendizagem também. Essa situação de abaixar a cabeça, cobrir o rosto, é uma questão de proteção. A pessoa está tentando se proteger de algo. E como a nossa mente não sabe o que é real e imaginário, então essa criança, essa sua aluna, vendo eles caçoarem das pessoas que erram, ela imagina que isso pode acontecer com ele e já tem a bioquímica do corpo, a reação do medo, o coração acelera, a mão soa, então ela já tem tudo isso. E o que a mente dela faz? Eu não vou falar em público, eu não vou fazer a pronúncia, porque eles também vão rir de mim. Então, a mente faz tudo isso, essas emoções gerarem no corpo e aí bloqueia. Toda vez que ela vai tentar fazer isso, não faz, eles vão rir de você, você vai virar chacota, então a pessoa começa a travar. Tem pontos que a pessoa dá uma patadinha basta, e tem pontos que a pessoa trava totalmente, tem gente que desmaia e por aí vai, tem que fazer uma apresentação no palco da empresa, a pessoa urina, tem várias coisas, porque é o sentido de proteção. Sim. Fuga, ou você bate, ou você corre, ou você desmaia, você paralisa. Entendi. Né? E ela ainda está num período bom, porque está na infância, dá para poder fazer tudo isso. E o que acontece? Essa ressignificação, trabalhar ela, porque são situações que vão ser recorrentes, então é a pressão do meio. E sempre quando se há o trabalho com criança, há o trabalho com os pais, porque é o meio que ela convive. Não adianta eu tratar só ela e ela chegar em casa chorando porque fizeram isso e o pai e a mãe falar que é frescura. Então há essa na família, né? As pessoas que criam, que convivem para poder lidar com essa situação, porque mexe também com a gente de ver um filho nessa situação. Então, assim, é bem interessante o tratamento. Entendi. Mas tem que tratar todos. Eu não sei se é a Suzana ou a Ana, mas é do Varejo na Veia, né? Você conhece ela bem também. E ela falou assim, ó, acredito que isso esteja acontecendo com um dos meus sobrinhos em relação à leitura. E a Neuza falou que ela tinha dificuldade de ler em público porque o medo de errar me lembrava das suas que a minha tia me dava quando eu não conseguia ler. Então... Você já é um trauma dela da leitura. Exato. É bem assim mesmo, porque quando ela tentava ler, aconteceu uma ação externa que impedia, né? O que pode acontecer? Você se motivar, você ter um motivo. Para que você quer ler? Por que você quer ler? E você colocar um gás em cima disso. No seu sobrinho, como você passou por isso, e você sabe o quanto te doeu, se você convive com ele, leia na frente dele, vamos fazer junto, porque você não tem como exigir que a pessoa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Gente, tudo é exemplo. Não tem como, né? A minha filha, ela travou uma certa época, porque eu também tem que mandar vídeo no inglês, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Quando eu consegui romper essa barreira, essa trava em mim, várias das pessoas que estão aqui sabem disso, ela sozinha, no exemplo de me olhar, ela começou a me modelar sem saber o que é modelagem. E ela tá com vídeo, tá com canal do YouTube e tudo. Então, você tem que ter uma referência. Nós precisamos de referência. Então, o que acontece? Se você começar a ler na frente dele, se a mãe começar a ler na frente dele, incentivar ele a ler, e mesmo que ele erre, que ele gagueje, parabéns, você está melhorando. Que legal, dá uma incentivada. Para que ele se sinta fortalecido e cada vez mais ele vai ler melhor.
O que pode ajudar também é fazer caligrafia. Uhum. Diga que é para melhorar a letra, porque quando você escreve, você também lê. E você coloca essas afirmações, essas palavras positivas. Cada vez mais eu leio melhor. Eu aprendo com facilidade e faço ele escrever. Uhum. Porque a mente dele, o cérebro dele, a pineal dele vai escanear toda essa informação e aí você tem o poder do pensamento, da fala e da escrita. Isso Sim. é reforçado. Então, por isso que, né, a tabuada você aprende como? Você tem que repetir a bendita 50 mil vezes. Uhum. Né? Tarefa de casa, tabuada o ano inteiro você faz a tabuada. Uhum. E você sabe tabuada até hoje. Por repetição. Pode ser que você não goste, mas sabe. Uhum. Sim, sim. Eu durante muitos anos eu disse que eu não gostava de matemática, eu tirava notas na escola, porque eu não me permitia tirar nota baixa, mas durante muitos anos eu falei que eu não gostava de matemática. E aí, recentemente, ano passado, mais especificamente, eu descobri por quê. Porque eu tive todos os momentos que eu estava estudando matemática, ele acontecia algo negativo. Então eu associava. Então eu associei. Não teve nada a ver com o professor, não teve nada a ver com a escola, era em casa mesmo. Então é importante isso, você estar atento ao o que aconteceu. Por quê? Começar a se questionar. Aonde isso começou? Você acha isso um exercício legal para as pessoas saberem Sim. diferenciar um bloqueio de um trauma? Onde, sem dúvida nenhuma, até mesmo para procurar um profissional, certo? Sim. Quando algo te incomoda, você não sabe por quê, você chega num determinado ponto e você não passa daquele ponto, você não precisa estar num estado extremo para procurar uma ajuda de um profissional, seja ele qual for. O importante é que você simpatize com a pessoa, você analise o currículo, as transformações dela. Você analise essa informação. Você simpatiza com essa pessoa? Você acompanha o conteúdo, vê o que ela tem, o que não tem, as pessoas que passaram com ela. Você não precisa chegar num estado extremo para procurar uma ajuda. Por quê? Se você procurar ajuda antes que o pior aconteça, antes que tenha uma coisa muito grande, você evita que isso possa afetar mais a sua vida. Você sentiu um incômodo? Verifica, por que eu estou sentindo isso? Qual foi a primeira... O que é isso? Primeiro que a gente tem que aprender um pouquinho sobre as nossas emoções. O que classificar e aceitar as emoções. Independente do estado que você esteja. Se você é um master IPA, pica da galáxia, ou se você é uma dona de casa e não tem conhecimento nenhum. Né? O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva? Eu tô sentindo medo? Né? Esses dias minha filha, eu tô com um tédio. Tá, o que é tédio? Não tem nada pra fazer. Falei, tá, então pega o caderno e vai pintar. O tédio dela acabou. Então não sabe o que você tá sentindo? Não sei. Eu digo isso porque eu era uma pessoa dessa. Eu não sabia o que eu sentia. Eu não sonhava. Qual que é o seu sonho, Sandra? Não sei. Se você não sabe o seu sonho, invente. Lembra daquela época de criança, né? Você imaginava as coisas, você pintava. Assiste desenho, vai pintar, vai, sabe, fazer alguma coisa que isso desperta a sua criatividade. O que você está sentindo? Eu tô com medo. Eu tô com medo porque aconteceu isso e isso. Eu tô com raiva do Ricardo porque a pia tava limpa, ele foi lá, jogou um monte de coisa, colocou a louça suja lá e não lavou. Tô com raiva dele. Começa a classificar o que você sente. Né? O sentimento e o que você sente também no corpo. Qual que é a emoção que se desperta? Então, se não sentir, não se transforma num trauma, num bloqueio. Se você conseguir analisar o que você sente e tentar ressignificar aquilo, ter essa sua conversa interna, pode ser que sim, pode ser que não. Não tenho como assertivar, porque depende do acontecimento. Depende como você está internamente. Por quê? Lembra do copo d'água? Em que nível do copo d'água você está?
Porque às vezes assim, as pessoas, né? Ai, fulano surtou. A pessoa tem N coisas, N cagadas acontecendo ao longo da vida. A pessoa foi traída, a pessoa foi roubada, a pessoa aconteceu um monte de coisa, foi despejada, saiu com uma mão na frente e outra atrás, emprestou o nome para o outro, está sofrendo um processo. Você não sabe disso que está acontecendo. Aí, de repente, ela é mandada embora. Ou, de repente, a mãe briga, ou, de repente, fulano vira e fala, ai, você é um filho da... A pessoa surta. Avança em cima do outro, tenta se jogar da ponte. Nossa, mas a menina só falou isso. Não, não é só falou isso. E atrás disso aí? E os sapos que você está engolindo antes disso? Então, não tem como classificar se isso vai traumatizar alguém ou não, porque muitas vezes ela já está traumatizada. Entendi. Muitas vezes ela tem uma ferida muito grande lá dentro e você não sabe. Não é só porque uma pessoa sorri que você tem como medir se ela é feliz ou não. Entendi. Sabe aquele tudo bem, mas assim lá dentro você tá fudido? Aham. Ah, e aí como é que você tá? Você tá tudo bem. Mas você quer se trancar no quarto e rasgar tudo, se jogar da ponte, sabe? Xingar todo mundo, socar a cara de alguém. Você... Não, tá tudo bem. Então, você gente, tá com a coluna cuidado. travada, tem que dar aula. Tudo bem. Cuidado com a com coluna isso, tudo bem. travada, tem que dar aula, respira fundo. E dá aula. É mais ou menos assim. Exatamente, respira fundo e... É a primeira vez que eu sinto isso? Quando foi a primeira vez que eu senti isso? O que é isso que eu tô sentindo? E segue e vai. Faz suas coisas, continua. Vai vir, uma hora vai vir esse insight, né? Que o povo fala que é um insight, mas vai vir essa informação. É só você fazer a pergunta. Se você não sabe fazer pergunta, você começa perguntando. Uma hora você fica bom. Nenhuma pessoa começa a fazer algo hoje e fica bom hoje. Ela fica bom como? Fazendo várias vezes aquilo e corrigindo os erros. Vai fazendo o teste. Você não sabe perguntar, mas você já perguntou? Pergunta. Pergunta pra você. E não fica esperando a resposta. A resposta vai vir na hora que tiver vindo. Porque há graus de entendimento, há graus de consciência. Eu não vou me aprofundar nisso muito agora. Então, assim, quando você se pergunta, quando você presta atenção na sua emoção, no seu sentimento, o que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo raiva. Nem tem gente que me pergunta muito sobre gatilho. Ai, quando alguém fala alguma coisa e você surta, porque a pessoa aciona o seu gatilho, não sei das quantas, já começa aí. Se você usa em qualquer coisa um pronome de possessão, meu, significa que aquilo é seu. E o que é seu você não quer perder e que ninguém se intrometa. Certo. Minha dor de cabeça, minha dificuldade de aprendizado. Então, tira. Não é nada seu, você não tem isso. Já começa a treinar na fala. A fala tem muito poder. Então, o que acontece? Ai, eu não consigo aprender matemática. Eu não consigo aprender inglês. Eu não gosto de inglês. Tira toda essa informação. Entendi. Quanto mais inglês eu estudo, você vai colocando coisas positivas para ter uma linha de raciocínio para que você entenda, né, que você precisa daquilo e facilite para você. Então, tenta colocar uma emoção, um estado de espírito, um estado emocional mais positivo. Ah, eu vou para aula de inglês, que saco. Não, hoje eu tenho inglês. Muda a sua postura, senta, respira, oxigena o cérebro e vai. São coisas simples que você consegue fazer até você ter a noção ou a condição ou simpatizar com alguém, com um terapeuta que possa poder te ajudar, se isso for mais profundo. A Vanessa tá falando assim, ó, que o bullying não acontece só quando criança, né? Ela quer uma dica para as pessoas não deixarem que isso se torne um bloqueio ou um trauma. Certo. O bullying, ele acontece o tempo todo. E você também faz. Começar por aí. Essas piadinhas, essas brincadeirinhas sem graça, principalmente quando a pessoa fala para e você não para. É tanto para quem está fazendo como para quem está recebendo também. E assim, o que você faz, o que você planta, você colhe. Tem muito disso também. Ah, coitadinho, tal, não sei o quê. Mas você nunca fez isso? O que acontece?
É difícil, hoje está mais expandido essa coisa toda, levou esse nome sim, mas tem desde a nossa época e eram coisas até terríveis, né? Coisas que machucavam realmente. Eu mesmo fui jogada dentro de uma lata do lixo. Eram umas latas azuis, assim, imensas. Você colocava uma pessoa ali facilmente. E eu, com 9 anos, fui jogada lá dentro porque eu era nova na escola. E me jogaram lá. Então, o que acontece? É uma situação difícil, tá? Não tem assim. A dica é você conversar com a pessoa, conversar com a criança, tentar se inteirar do mundo dela, né? E não só a pessoa, né, chega. O que aconteceu? O que fizeram com você? Se você tiver esses rompantes, isso se agrava mais. Por quê? Entendi. Eu não vou contar para minha mãe, porque minha mãe vai na escola. Eu não vou falar. Aí a pessoa começa a se fechar. Você tenta acessar a pessoa da melhor forma que você pode. Caso não consiga, leva num profissional. Não tem uma dica simples e fácil para isso, porque você não sabe o grau que isso já aconteceu. Muitas vezes, quando a gente tem conhecimento de bullying ou quando a pessoa muda o estado dela, uma criança feliz e alegre começa a chegar cabisbaixo da escola, muda o seu comportamento, é que já está no topo. Então, pode ser que uma coisa que você fale piore. Então, procura um profissional. E você se inteirar e participar do dia a dia. Entendi. A Neuza tá falando assim, né? Você falou que uma criança que viu os pais brigando podem ter dificuldade de acreditar no amor. Explica melhor isso. Ela pode não ser bem-sucedida nos relacionamentos? Sim, pode. Mas o que acontece? Não é um padrão. Vai de pessoa para pessoa. Né? Como a gente tinha... eu mencionei um pouco isso no começo. O que acontece? Vamos supor que a situação seja essa. Todo dia 5, o pai recebe dinheiro, em vez de ir para casa, ele vai para o bar beber. Ele chega em casa, bêbado e sem dinheiro. Aí começa a brigar o pai e a mãe. Como que aquela criança vai associar isso? Que o pai bebe e abandona a família por causa do dinheiro, e aí começa a briga de tudo isso. Então, ela pode ter N associações. Ela pode associar a bebida, ela pode associar a falta de responsabilidade do pai, até tentar tomar o lugar do pai como provedor da família, que aí já mexe também na estrutura. Ela pode associar isso ao dinheiro, ela pode associar isso ao amor, e ela pode associar isso à existência dela mesma. Que tudo isso acontece porque ela nasceu. Então, tem que ver qual que é a situação toda em si. O que se pode fazer para que não chegue em nenhum desses pontos? É você evitar briga e discussão na frente da criança. Entendi. É você explicar e ensinar sobre dinheiro e responsabilidade. Mas caso você tenha alguma conversa mais particular, mais íntima, ou você vai, né, se exacerbar um pouco, você faça isso longe dos olhos e ouvidos da criança. E mesmo ela dormindo, ela escuta tudo. Então, até nesse caso, já teve relatos de colega meu, que é hipnoterapeuta e psicólogo, em que os pais namoravam de noite, que a criança estava dormindo, só que era um cômodo só, e ela começou a fazer esses barulhos. E deu uma confusão medonha, até conselho tutelar, abuso e tal, mas não era aquilo que acontecia. Ela escutava os pais, que também não tinha muito simancol com barulho no mesmo ambiente, e deu um problema gigantesco. Então, mesmo que ela esteja dormindo, evite brigar, porque pode também associar tudo isso. Não é que tudo vai traumatizar ou tudo vai dar bloqueio, depende de pessoa para pessoa, de situação para situação. Mas se você pode evitar, por que não? Entendi. Pessoal, nós temos aí uns 10 minutinhos só. Se alguém ainda tiver alguma pergunta para Sandra, fale agora ou espere a próxima live. Né? Só um detalhe, ó, tudo é tratado, tá bom? Tudo tem jeito. Se tem um sintoma, tem uma causa. Se tem uma causa, tem uma solução. Exato. Eu costumo dizer que todas as pessoas são capazes, né? Até devido aos meus estudos,
Todas as pessoas são capazes de aprender qualquer coisa desde que elas queiram. Exato. E para elas quererem, porque às vezes elas falam, mas eu quero de verdade? Não tem algo que você quer muito mais? Ao invés que você não está dando a prioridade certa para aquilo? Então, assim, às vezes as pessoas colocam também como trauma, como bloqueio, e na verdade é pura preguiça ou não é prioridade para ela. E Exato. como que a gente pode separar o joio do trigo? No caso, é fazer essa autorreflexão, que para poder fazer a terapia comigo, eu tenho um questionário, eu tenho uma entrevista, porque da mesma forma que você quer um bom serviço, eu quero um bom cliente. Uhum. Então, se não for um cliente dedicado, um cliente que queira mesmo mudar e acha que é vítima, que fulano, que ciclano, que não sei o quê, ou se eu pedir para ler um livro, fazer um exercício, não vai fazer, eu não vou atender, independente do dinheiro que ele me pague. Porque eu não tô nessa somente pelo dinheiro. Tá? Somente pelo dinheiro, por quê? Porque você precisa receber. Você precisa pagar as suas contas. E essa história de, me atende de graça, comigo também não cola. Por quê? É a questão da responsabilidade. Você realmente quer? Realmente você dá valor quando as coisas é de graça? Você quer parar lá na minha cadeira, visitar toda a sua infância que tá cagada, sabe? Ver as coisas que aconteceram e realmente mudar? Porque não adianta você sentar lá para poder me dar mais uma desculpa. Nossa, Sandra, mas você é grossa, como que você faz isso? Você é tão bruta, porque eu já fiz isso, porque eu já passei por isso, eu já tive nessa situação. E se tivesse alguém que chegasse para mim falando, Sandra, olha, é assim, 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 você vai querer? Eu não tinha me ferrado metade do que eu me ferrei. Então, assim, tem que ter essa força de vontade, o seu motivo, não esperar chegar no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço porque eu não tinha conhecimento nenhum. Eu não tinha ninguém que eu pudesse me espelhar. E quando eu procurei a ajuda de uma pessoa especializada, foi a que pisou na cabeça e me deixou lá no fundo. Só que, né, aqui estou hoje falando tudo isso. Então, assim, não tenham vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de chorar, bota pra fora, pode chorar, se descabela, soca, xinga, respira e segue em frente. O que não pode acontecer é você ficar remoendo essa situação. Por quê? Sandra, se eu fizer um processo de hipnoterapia, eu não vou me retraumatizar? Eu não vou traumatizar o meu trauma? Eu não vou passar por tudo aquilo de novo? Você passa toda vez que você lembra. Você passa toda vez que você associa as oportunidades que você perdeu por você não aprender inglês. Você passa todas as vezes que você deixou de ajudar alguém ou deixou de fazer algo que você gostava porque você não falava em público. Você não consegue uma promoção porque você não falava numa câmera, porque você não reunia grupinhos para poder falar o que você tinha que falar. Então, toda vez que você faz isso e vê as oportunidades, a pessoa que você perdeu, as viagens que você não fez, você está se traumatizando todos os dias. E a vez que você vai sentar lá na minha cadeirinha, pode ser a última vez que você sentar isso. Ou na cadeira de outra pessoa, não precisa ser especificamente a minha. Então, toda vez que você adia... Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta na caixinha de perguntas, tá? Que tipos de trauma a separação dos pais pode causar? Todos os possíveis e imagináveis. Por quê? Não é só porque separou que eu vou ficar traumatizado. Como que era a relação desses pais? Os dois homem e mulher, a figura pai e mãe. Como que era a relação dessa criança com os pais? Como é a criança com o pai, a criança com a mãe? Houve essa separação, ela ficou com quem? A mãe fica falando mal do pai, o pai fica falando mal da mãe, né? Você trata mal seu filho por causa disso? Então, são N vertentes, N variáveis. Dependendo do ocorrido, se é um pai que bate, que espanca, que bebe, que isso, aquilo, outro, vai ser um alívio para a criança, não vai traumatizar em nada. O que acontece é o quê? Do 0 aos 7 anos, por a gente não ter esse cognitivo todo pronto, fisiologicamente, a gente sempre vai associar a rejeição e abandono. Então, em algum grau, em algum momento, todos nós temos um sentimento
de rejeição e de abandono. Entendi. Essa convivência com essa separação pode ser maior ou menor. Uhum. E todo mundo precisa se tratar. Não precisa ter um trauma, não precisa ter um bloqueio ou uma situação específica. Pode ser uma prova que você não tirou a nota que você queria. Pode ser uma menina que você chamou para tomar um sorvete e não foi. Isso pode mexer com você. Entendi. E nós temos uma última perguntinha, porque aí não dá mais tempo. A Neuza quer saber se a pessoa que é acumuladora, ela pode ter passado por um trauma. Tudo que acontece na vida da pessoa pode ter, sim, passado por um trauma. No caso de acumulação, é um sentimento, pode ser associado à perda. O medo de perder algo, de desfazer de algo. Por quê? Pode ser que aconteceu alguma coisa isso aí na primeira, na segunda infância, né? O que você perdeu ou se te deixaram, né? Pode ser uma separação de pai e mãe, aí pode entrar a pergunta anterior também. Então, tudo pode ser. A questão é de você sentar e de você conversar. Se a pessoa acumula muita coisa, ela tem dificuldade de deixar as coisas irem. Isso não só no material, como no emocional ou até no profissional. A pessoa que é demitida e fica remoendo, porque eu vou voltar para aquela empresa, que eles não podiam ter feito isso comigo. Ou quando um filho começa a namorar, vai casar e começa a, sabe, ter aquelas rusgas com a nora. Por quê? Sabe que ele pode casar com aquela ou não e que vai deixar ela. Então, pode ter N situações envolvidas, mas a acumulação quer dizer que eu preciso ter perto de mim, eu não deixo nada embora. Eu seguro tudo. Mas pode estar associado a esse sentimento de perda ou de ter sido deixado. Uhum. E para saber isso, só realmente com a ajuda de um profissional. Falando nisso, se as pessoas quiserem te achar, Sandra, como é que elas fazem? O meu perfil que está aparecendo para vocês é o Espaço Sandra Freitas. As redes sociais, site, estão todas aí com o mesmo nome. Temos também um canal do YouTube. Caso queiram mandar uma pergunta, pode mandar lá no nosso WhatsApp ou no direct do Instagram. Será um prazer respondê-los. E é isso aí, estamos na pista. Então, Sandra, eu de coração agradeço a sua participação. É sempre um prazer falar com você. Eu acredito que a gente esclareceu pelo menos um pouquinho das dúvidas que a galera teve, né? E eu convido todos vocês a irem lá na minha bio, tem todos os meus canais lá, e inclusive tem o grupo do Telegram, onde eu coloco lá dicas de graça para que você possa aprimorar o seu aprendizado. Eu também coloco na minha página dicas de outros profissionais, as quais eu conheço e recomendo, porque eu não vou recomendar coisa que eu não quero para mim. Então, eu não recomendo vocês, tá? Se eu recomendo é porque funcionou para mim, porque é um profissional, pelo menos um profissional gabaritado para fazer aquilo. Eu agradeço imensamente a participação de todos, né? Adorei a conversa. Acho que esse é um tema que está muito conectado com o aprendizado. Acho que tem muito a ver, né? Porque às vezes o pessoal usa como desculpa ou é verdade. Mas para saber isso, né? É só se questionando, como você falou. Tem que se questionar, sim. Para quem estiver aí online, eu tenho 2 e-books gratuitos lá na bio do Instagram. Tem um canal do YouTube que nós fizemos a quinzena do relacionamento. Por enquanto, essa quinzena está toda disponível lá online. É o quê? O que foi a quinzena que a Janaína também participou? É você trazer a consciência, ter reflexões que possa ser que você tenha algum tipo de problema nessa área, ou algum trauma, ou algum bloqueio, e você mesmo assim nem sabe. Então, com essas conversas, você começa a ter consciência de algumas coisas e ir aprofundando. Lá é uma terapia completa. E tem a terapia do final. Eu recomendo que você assista tudo para que você tenha essas informações para fazer as associações necessárias
e desbloquear o que tiver bloqueado. Então, tem lá também o link, então você clica, se inscreve, se você veio da Janaína, comenta lá.